Então, estamos de volta com a nossa última aula de hoje, a nossa última aula da semana, certo? E a nossa aula vai ser de produção textual. Então, vamos lá. A nossa produção textual de hoje está na página 109, certo? Vamos lá. Pegue o livro e abra ele na página 109. Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abre-o na página 109. Então, vamos lá começar a nossa leitura, certo? Nesta lição, você aprendeu como as entrevistas são escritas e como normalmente as partes de texto como este estão organizadas. Então, nessa lição que nós passamos, certo? Que ainda estamos, inclusive, nós aprendemos sobre a entrevista, não é verdade? Vimos a entrevista com a nutricionista, vimos o título da entrevista que era Adeus Batata Frita. Então, é um título, certo? Vimos como as falas estão organizadas, não é verdade? Então, vimos como se escreve, não é mesmo? E que a dinâmica está entre perguntas e respostas, certo? Então, todo o texto é desta maneira, ok? Então, vamos lá, certo? Vamos continuar a leitura. Então, qual é a parte da entrevista? As partes. E como ela está organizada. Vamos lá. Título. Costuma ser escrito com frases de efeito para chamar a atenção do público leitor ou espectador. Então, o título costuma ser algo bem chamativo, certo? Para que as pessoas tenham atenção, se sintam chamados a ler aquela entrevista, certo? Ou seja, é algo bem impactante mesmo para chamar atenção para que as pessoas leiam, por exemplo, o título da entrevista, Adeus Batata Frita, que seria bem legal para a nossa saúde se disséssemos adeus realmente à batata frita muitas vezes, certo? Então, o título é algo que deve chamar a atenção do leitor, ok? Vamos lá. A apresentação. A apresentação vem depois do título e antes da pergunta e faz referência ao entrevistado, ou seja, informa quem ele é e a sua relevância no assunto em questão. Então, depois do título, certo? Aquele título impactante que chama a atenção das pessoas, vem o quê? A apresentação, certo? E a apresentação é o quê? É dizendo, apresentando quem é a pessoa que vai ser entrevistada. Como nós vimos, era a nutricionista. Então, disse o nome dela, disse que era nutricionista, onde trabalhava, certo? Do mesmo jeito, se fosse entrevistar um professor, então falaria o nome do professor, em que ele é formado, a escola que ele trabalha, a universidade que ele trabalha, certo? Então, a apresentação vem desta maneira, mostrando, ok, quem vai ser entrevistado e por que ele está sendo entrevistado. Por exemplo, se é sobre alimentação infantil, então é relevância que seja um médico ou então um nutricionista, uma pessoa que entenda de alimentos e de saúde, certo? Então, e a outra parte é perguntas e respostas. Então, o que são as perguntas e respostas? Trata-se da entrevista propriamente dita e traz a participação do entrevistador, que faz as perguntas, e do entrevistado, que as responde. É comum os nomes do entrevistador e do entrevistado aparecerem antes de todas as perguntas e respostas. Então, perguntas e respostas, certo? É algo bem simples. É a parte, certo, principal da entrevista, que é ali onde vai conter as perguntas que o entrevistador faz e as respostas que o entrevistado disse, certo? Então, e é comum, que é as respostas que o entrevistado deu ao entrevistador. Então, e geralmente, antes das respostas e perguntas, certo, vem o nome da pessoa que está falando. Por exemplo, se o repórter chama-se João, então diz assim, o nomezinho João e depois a pergunta. E o entrevistado, José. Aí depois tem o nome José e a resposta dele, certo? Então, as perguntas e respostas é a parte principal de uma entrevista, certo? Pronto, vamos continuar. Agora, você e os colegas serão os entrevistadores, certo? Então, vamos ver que você já
já tiveram contato, certo, com o tipo de reportagem, não é mesmo? Com o texto do tipo reportagem, mas só que hoje nós vamos para a escrita, ok? Então, vamos lá. O tema da entrevista está relacionado ao assunto que vimos na lição, a alimentação saudável. Vocês entrevistarão, certo? Os pais de vocês. Aqui estão diversas pessoas, mas aí eu não vou pedir para vocês saírem de casa, não é mesmo? É perigoso, ok? Então vocês vão entrevistar o pai, a mãe, certo? Um responsável, ou o tio ou a tia do reforço, ou então a avó que está com você, um primo ou prima, ou seja, quem estiver ajudando você a fazer a tarefa, ok? Então, vai ser sobre o ponto de vista que a pessoa tem sobre a educação alimentar na vida das crianças, certo? E como isso é importante na vida delas. Então, certo? Vocês vão fazer a entrevista que está aqui destinada ao grupo 2. Tem o grupo 1, 3, 4 e 5, mas aí seria para fazer essas outras entrevistas, vocês teriam que ir a algum mercado, procurar alguém que venda comida. Então, não vou pedir para vocês fazerem isso, certo? Porque é um pouco perigoso, certo? Sair, certo? Nesta época, porque a pandemia ainda está aí, certo? Apesar que alguns casos já diminuíram, certo? Mas ainda devemos tomar muito cuidado. Então, nós vamos ficar apenas no grupo 2, certo? Que é entrevistar os familiares, certo? Que no caso vão ser os de vocês mesmos ou quem estiver com você ajudando a fazer a lição. E o objetivo principal da entrevista é saber se há por parte dos familiares a preocupação em incluir os alimentos saudáveis que tenham elementos nutritivos e equilibrados nas refeições. Então, você vai começar, certo? Com um título que você vai escolher. Pode ser, por exemplo, a importância da alimentação saudável para as crianças. Então, poderia ser bolacha recheada versus, vamos ver, legumes. Algum título assim, certo? Então, você vai criando. E depois você apresenta. Por exemplo, vou entrevistar a senhora fulana de tal ou o senhor fulano de tal, que é meu pai, que é minha mãe, que é minha professora do reforço, que é minha tia, que é meu tio, certo? Então, que é um primo que me ajuda. Aí você apresenta. Aí depois você vai fazer as perguntas e respostas. Aí você pode perguntar: o que você acha da alimentação saudável? Você acha importante as crianças terem uma alimentação saudável? O que deve fazer para se ter uma alimentação saudável? O que você acha qual os alimentos que as crianças deveriam comer mais? E assim você vai fazendo algumas perguntas ou várias perguntas e vai escrevendo, certo? E depois que você terminar de perguntar, você passa a limpo, certo? E me manda uma foto do que foi escrito. Aí, se você quiser, você grava o vídeo, certo? Com umas partes da entrevista e manda lá no grupo da turma pra gente compartilhar, certo? E sobre os desenhos de ontem, eu adorei, ficaram maravilhosos, certo? Então, essas foram as nossas aulas da semana. Espero que vocês tenham aprendido tudo, espero que vocês não tenham ficado com muitas dúvidas, certo? E que vocês estejam se cuidando muito e tomando muita água. Então, qualquer dúvida, você já sabe o que fazer, não é mesmo? Me ligar, certo? Vocês têm o meu número, basta me ligarem, eu retiro a dúvida, ok? Então, até a próxima semana com as nossas próximas aulas, certo? E lembrem-se, tomem muito cuidado e bebam bastante água, certo? E obedeçam aos pais e às mães e aos mais velhos e aos responsáveis, certo? Então, tchau!